Graças a Deus. Queridos, nós estamos de volta e hoje, como nós prometemos, nós traríamos uma palavra. Estamos aproveitando essa época de quarentena para expormos a palavra de Deus. Nos nossos cultos regulares de terça-feira eu estou falando sobre o livro de Mateus, mas aproveitando esse momento para todos os irmãos do nosso campo Tirirical, que desejo a todos mandar o meu abraço, minha palavra de gratidão e dizer a todos que estou em constante oração por cada um, pelos nossos irmãos que foram acometidos desse vírus, que Deus abençoe, dê saúde a todos, também alguns dos nossos pastores que foram atingidos. Deus há de dar vitória, Deus há de conceder livramento em nome do Senhor Jesus. A nossa temática hoje, ela gira em torno de um assunto muito importante e também premente e apropriado para o instante que nós estamos vivendo. Nós queremos relatar o que está na palavra de Deus, sem sensacionalismo, sem pavor, mas com alegria, com gozo e com esperança. Como nós não temos a nossa igreja aqui presente, está só aqui os músicos, o pastor Luiz, que me acompanha, o pastor Wagner está doente, e nós vamos continuar adorando a Deus, ok? Muito bem, vamos voltar para o nosso texto. Você que tem aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 ao 12. Por que eu fiz questão de ler esse texto? Porque esse texto ele tem um posicionamento quanto à nossa crença, quanto à nossa forma de interpretar a vinda de Jesus, ok? A princípio quero dizer aos irmãos que sou assembleiano, tenho uma formação dentro dessa área bíblica, tanto no aspecto da teologia pentecostal, como também de teologias que não são do viés pentecostal. No demais, pesquisamos as outras áreas de estudos, tanto bíblica como não bíblica, acerca da volta de Jesus. E eu quero convidar você que ama a palavra e que não se deixe levar só por aquilo que alguém lhe falou, por aquilo que alguém lhe disse, mas que você mesmo medite na palavra. O nosso propósito aqui é refletir sobre a palavra e que você tome a sua decisão, que você analise. Nós não estamos aqui para criticar a fé de ninguém, a crença de ninguém. Agora, nós estamos aqui para expor a palavra. E você faça o seu julgamento. Pelo que eu entendo, é assim que a minha Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses, quando você lê, e está bem aqui, eu quero até ler para você. Eu quero que você observe que o próprio apóstolo São Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele deixou bem claro para nós o seguinte. Olha aí, meu irmão, a Bíblia diz assim, olha o que ele está falando aí para nós, no versículo 21, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então julgue, avalie, não fique criticando não, criticando ou desfazendo de alguém, zombando da teoria de alguém. Não, como dizia Voltaire, eu posso não concordar, não é isso? Com que você, eu posso não concordar com o que você fala, mas eu darei todo o direito de você defender, não é isso? O que você crê. Então, respeitar o pensamento do outro, a posição, sem sarcasmo, sem menosprezo, é muito importante. E isso mostra que você é educado, isso mostra que você é respeitador, isso mostra que você sabe ter prudência, ok? Então é muito importante isso. Está na Bíblia, medite aí, 1 Tessalonicenses 5, 21. Vamos ao texto de Apocalipse, capítulo 3, e eu vou começar aqui. Eu já li para vocês. Primeiro nós temos aí a palavra Filadélfia, ao anjo que está em Filadélfia. Aqui foi uma igreja histórica, uma igreja real, ela existiu, era uma igreja, lá nós podemos analisar que alguns até ligam com o século 18, 19, comparando a igreja que mantém a palavra, ok? Mas nós sabemos que aqui a Bíblia está falando de uma igreja que ela tinha uma existência no corpo de Cristo,
e também uma existência local. Ela estava em Filadélfia. Vocês sabem que essa palavra, como nós podemos analisar, deixa eu aqui abrir o meu texto em grego, vocês podem observar que essa palavra Filadélfia, observem que você tem philos, não é? Que é amigo, e delphos é irmão, né? Philos também trata desse amor, né? Delphos é irmão, ok? Então você tem Filadélfia, essa palavra ela trata de um amor fraternal, ok? Então você tem primeiramente essa conotação. Mas esse nome Filadélfia, ela foi criado por causa desse parentesco dos irmãos. Em especial, se você pegar Átalo, Filadelfo, essa cidade ela foi construída em homenagem a esse homem, Átalo Filadelfo. Então perceba que você pode observar que o nome ele tem uma questão ligada a uma pessoa importante ali daquele local, ok? Em prosseguimento diz, estas coisas diz o santo, aqui está falando de Jesus, essa palavra santos que aparece aí no texto original, hagios, o santo, ok? Observe que vem precedida do artigo, está substantivado, então você tem aí o santo, é um adjetivo substantivado, e você pode observar que esse o santo não está procurando dar ênfase aqui à vida isenta de pecado de Jesus. Mas se você analisar, a ênfase aqui é de Jesus Cristo como santo, se referindo a ele como aquela pessoa que na verdade foi dedicada a Deus. Você pode ler isso em Apocalipse 4, se não me foge a memória, lá pelo verso 8. Em prosseguimento o texto diz, o verdadeiro, está aí também o verdadeiro. O verdadeiro, vocês podem observar que a ênfase aqui nesse verdadeiro é que ele é genuíno, ele é puro, ele é fiel. Ou seja, aqui o texto está apresentando Jesus para a igreja. Como é que Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia? Ele se apresenta dessa maneira, esse ser que na verdade é um ser poderoso, é um ser grandioso, mas ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele é puro, ele é confiável. Confiável. A igreja pode adorar a Deus, a igreja pode glorificar a Deus, porque o Jesus que ela adora, o Jesus que é dono dela, é confiável. Amém? É confiável. O sucesso da igreja depende disso. A existência da igreja depende disso. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos políticos, mas eu quero dizer aos crentes, aos fiéis, a igreja não se sustenta por causa de políticos, nem de deputados. É muito importante deputado. João Calvino dizia o seguinte, no reino, Deus deixou o reino espiritual e o secular. Do secular, conforme Romanos 13, ele coloca prefeitos, deputados, governadores, presidentes, que devemos honrar. Mas no reino espiritual, quem manda é Jesus Cristo. Então, quem sustenta a igreja é Jesus Cristo. Aquela história de dizer, o político fulano de tal, vocês têm que me eleger, que senão a igreja vai perder. Não existe essa. Isso é só conversa de político. A igreja, na verdade, ela é sustentada por Jesus. Ela é sustentada por Jesus. Agora, nós sabemos que os deputados, prefeitos, governadores devem cumprir com o papel que lhe é cabível. Responsabilidade, trabalhar pela cidade, trabalhar pela saúde é o correto. Agora, a igreja, ela tem alguém que é confiável. O mais confiável da igreja é Jesus. É por isso que lá em Mateus 16, ele mesmo diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja venceu impérios, venceu falsos cristos, venceu filósofos que se levantaram contra ela, que disseram que ela ia se acabar, quando o próprio Nietzsche lançou a expressão Deus está morto. Muitos disseram que agora o cristianismo ia se acabar, e na verdade a igreja até hoje está de pé,
e ele morreu louco, insano. Então preste bem atenção que aquele que dirige a igreja, o que está à frente da igreja é Jesus Cristo. É por isso que ele é chamado aqui de o santo, o separado. Nós sabemos que Paulo fala isso em Efésios. Jesus foi o eleito separado para morrer por nós e nos dar salvação. Ele é quem tem direito à nossa vida e ele é quem nos defende. Por isso que a Bíblia diz que ele é o verdadeiro, é o genuíno, é o puro, é o digno, é o confiável. É nesse Jesus que nós confiamos. Esse é o dono da igreja e é assim que ele é apresentado hoje para a moderna Alar-Shahir, que é a Filadélfia. Se você analisar, hoje é o nome dela, Alar-Shahir, que era Filadélfia, amor fraternal. Então, a primeira coisa que nós devemos analisar é que Jesus, ele se apresenta assim: aquele que tem a chave de Davi. Essa chave de Davi, ela é muito importante porque chave quer dizer autoridade. Quem tem a chave é quem abre. Se você tem a chave da despensa, não é isso? Você tem um controle. No reino espiritual aqui, quem tem a chave é Jesus, não é Pedro. Quando Jesus disse assim para Pedro, eu te dou as chaves, era a oportunidade dele pregar o evangelho e abrir a porta do evangelho, como ele faz lá em Atos 2. Mas Pedro não tem a chave do céu. Quem tem a chave é Jesus Cristo. E aqui é só um aspecto simbólico. Essa chave, ela fala de autoridade. E quando se diz, ele tem a chave de Davi, é muito importante atentar para isso aqui. Porque essa expressão, chave de Davi, quer dizer que ele também há de cumprir com a igreja todas as promessas que estavam relacionadas tanto para os judeus como agora para a igreja. Então Jesus é quem tem essa autoridade. E como ele tem autoridade, ele abre e ele fecha. É muito importante analisar aqui que o texto diz assim, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Ou seja, Jesus, quando ele abre a porta da igreja ou para a igreja, tem opositores contra a igreja, tem inimigos contra a igreja. Mas como Jesus é quem abre a porta para ela, não tem diabo, não tem inferno, não tem homem, não tem ateísmo, não tem comunismo, não tem nada que possa derrotar a igreja. Jesus abriu a porta para ela. Se Jesus abre e diz, entra a igreja, pode se levantar o inferno todinho contra nós, mas cai por terra, porque a igreja, Jesus foi quem abriu a porta para ela. E quando ele fecha, na verdade, ele está fazendo oposição. Vocês se lembram que Deus abriu o mar para Israel passar? Pode ler lá em Êxodo 14. Deus abriu o mar para Israel passar. E quando os egípcios, pastor Luiz, entraram no mar, o Senhor fechou. Então Deus abre porta para a igreja e Deus fecha a porta para os adversários da igreja. É por isso que nunca é bom se levantar contra a igreja. Deputados, há muitos crentes que estão preocupados. O deputado fulano de tal falou mal da igreja, o governo fulano de tal falou mal da igreja, em tal lugar. Olha para cá, quando Jesus abre porta e quando ele fecha para eles, não conseguem abrir. Então é muito importante que o homem que nós podemos confiar, que é o dono da igreja, é Jesus. Aí agora preste bem atenção, ele diz, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Essa palavra eis, como está aí no versículo 8, está aqui, só um minutinho aqui. Eis, essa expressão idu, aqui ela é um chamativo. Eis, idu, é um chamativo. Jesus está chamando a atenção daquela igreja. Isso é muito interessante. Ele está chamando a atenção daquela igreja. Ele diz assim, eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Vocês observaram que lá em cima ele diz que tem a chave de Davi, ele abre, ele fecha e ninguém abre. Mas aqui em seguida ele diz assim, olha, eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Essa porta aberta, queridos, na verdade, ela está falando o seguinte, ela fala de oportunidades, ela fala de bênção. Lá em João 10, Jesus disse assim, eu sou a porta, ok? Eu sou a porta. Agora, quando Jesus diz que é a porta, ele é a porta da bênção, ele é a porta da salvação, ele é a porta da vida eterna.
Já aqui, quando ele diz para a igreja salva, eis que eu sou a porta, é diferente de João 10. Aqui ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou a porta para vocês. Ou seja, Jesus diz assim: olha, eis que eu ponho diante de vocês uma porta aberta. Ele aqui não é a porta da salvação. A porta aberta aqui é a oportunidade que Jesus estava dando para aquela igreja, mesmo em meio a lutas, adversidades, vicissitudes, perseguições. Jesus, pastor Luiz, estava dizendo para ela: eu vou dar a vocês a oportunidade de vocês pregarem a palavra. Isso é muito interessante. Só um minuto aqui, tem uma moscazinha aqui, né? Ele diz assim: olha, eis que eu coloco diante de vocês essa porta aberta. Ou seja, eu estou dando capacidade, eu estou dando oportunidade para vocês testemunharem a minha palavra. É isso que está na palavra. Então, essa porta aberta aqui, eu quero convidar você, irmão, não é aquela porta da prosperidade que muitos pregam por aí. Olha, o Senhor vai te abrir uma grande porta e etc. Deus abre porta, Ele abençoa, nós não temos dúvida. Mas aqui não está se tratando dessa porta. A porta aqui é a oportunidade de pregar o evangelho. Não é a porta da prosperidade. E se vocês analisarem muito bem essa expressão, quando você vê lá em 1 Coríntios, vê bem aí, 9,16, lá em 1 Coríntios 9,16, olha o que o apóstolo São Paulo, ele vai dizer para nós. Preste bem atenção que é muito importante isso aqui. Como é que diz aí? Eis que o Senhor, não é isso? Pode ler aí. 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Isso, ai de mim. Vê, o 16, 9. Porque uma porta grande e eficaz. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E há muitos adversários. Então pronto. Então perceba que o Senhor está dizendo: eu ponho diante de vocês uma porta aberta, possibilidades, oportunidades, para eles testemunharem da palavra do Senhor. Aí ele diz: e essa porta que eu abri, ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a palavra guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Percebam que Jesus está elogiando essa igreja. Ele diz que essa igreja, ela tinha pouca força. Há muitos questionamentos sobre essa pouca força da igreja. Mas nós entendemos que essa pouca força, ela esteja se referindo ao número pequeno de membros. Ela não tinha um número tão expressivo. Mas mesmo assim, o que caracterizava essa igreja como forte, não era a numerosa multidão que ela possuía, e sim, na verdade, a fidelidade que ela tinha. Hoje existem muitas igrejas que são grandes, com muitos teólogos, muitos pregadores, bem organizada, bem arquitetada, mas ela não tem força lá onde ela mora. Ela não tem autoridade espiritual. Já observaram isso? Às vezes nós temos uma multidão grandiosa, e isso está lá em Juízes. Se você ler, Gideão tinha 32 mil com eles, não era assim? E o Senhor deixou só quanto? O Senhor só deixou 300. O Senhor se importa com números, com quantidade? Sim, mas Ele quer quantidade com qualidade, porque o Senhor não vai perder para Satanás. Agora prestem bem atenção uma coisa. Ele está dizendo aqui que apesar dessa igreja não ter um número expressivo de membros, mas ela tinha algo que a tornava forte. Era a sua fidelidade. O que torna uma igreja forte não é o grande pastor que ela possui. É claro que se ele for um bom administrador, é maravilhoso. Se ele for um homem culto, é importante. Mas não é isso que sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é a fidelidade dos membros para com o dono dela, que também é fiel. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E nós sabemos hoje de muitos movimentos que carregam o nome de cristão, de igreja, mas que na verdade não tem a fidelidade ao nome de Jesus Cristo. Então, em prosseguimento ele diz: eis que eu farei
que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e saberão que eu te amo. Se você pegar, tem duas igrejas nas cartas, aliás, na carta do Apocalipse, que não receberam censura. É a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Essas duas igrejas, elas não receberam censura. Também há um paralelo que é muito questionável para nós. Por exemplo, se você atentar para a igreja de Esmirna, o Senhor diz assim, ó, tu tens sido fiéis, mas eis que alguns de vocês serão lançados na prisão. Isso, vocês vão passar essa provação. Desde alguns serão lançados na prisão, inclusive o líder dela também foi lançado. Já para a igreja de Esmirna, eles não foram, lá de Filadélfia, não foi lançado na prisão. Aí os crentes perguntam assim, como é que pode? A igreja de Esmirna, que era fiel, crentes foram para a prisão, passaram uma provação. E a igreja de Filadélfia, que era fiel, o Senhor diz que vai livrar da provação. Como é que fica isso? É aqui que eu quero mostrar para você a diferença. Não importa se a igreja passe ou não por tribulação. Claro que ela vai passar por lutas. Não importa se ela passa ou não. O que é importante para ela é manter a fidelidade. Para nós não importa se tem coronavírus ou se não tem. Se morre um crente ou se não morre. Para nós não importa. O que vale para nós é a nossa fidelidade para com Deus. Porque hoje tem muitos crentes que estão dando ênfase à fidelidade de Deus só para lhe abençoar. Não, Deus, Ele é fiel, Ele vai me abençoar, Ele vai me dar isso. E quando ele não recebe o livramento, aí ele se decepciona. Quantos não estão decepcionados com a igreja por causa dessas interpretações? Se você abrir a sua Bíblia em Atos 12, a Bíblia diz que Deus livrou Pedro, mas não livrou Tiago. Quer dizer que o Pedro era mais crente do que Tiago? O que o senhor diz? Fale aí no microfone. Tu acha que ele era mais crente? Não. Não, né? E na tua concepção, então por quê que o Senhor não livrou ele? O agir de Deus na vida de Pedro fora diferente para com a vida de Tiago. Está vendo? As portas colocadas à frente de um eram diferentes. Ah, verdade. Agora eu te pergunto, meu querido pastor, todos dois eram fiéis? Sim, todos dois eram fiéis. Todos dois eram fiéis, só que é o seguinte, naquele momento havia um propósito especial de Deus para Pedro, mas tinha chegado a hora de Tiago. E Tiago era fiel, ele estava lá era por causa da fidelidade a Cristo. A igreja de Esmirna era fiel, ela não era menos crente do que a igreja de Filadélfia. Mas as duas passaram por situações diferentes. Para nós, irmão, não importa se tem crise ou se não tem, se você tem bens ou não tem. Para nós o que importa é a fidelidade a Deus. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Tem irmão que está aí dizendo, e cadê os crentes que não expulsam coronavírus? Nós não fomos chamados, não foi para expulsar coronavírus, não. Nós fomos chamados, foi para pregar a salvação em Cristo. Para nós não faz diferença. Então é muito importante você atentar a isso, porque senão você não vai ter como explicar as coisas. A igreja de Esmirna era fiel, a igreja de Filadélfia era fiel. São duas igrejas que não foram censuradas. Mas qual foi a diferença? O Senhor Deus na igreja de Esmirna, Ele diz, vocês vão ter uma tribulação, mas eu vou dar coroa para vocês. Para a igreja de Filadélfia, sabe qual foi a recompensa? Vocês têm pouca força, mas têm fidelidade. Mas eu vou fazer com que aqueles que odeiam vocês, saibam que eu amo vocês. Então perceba que aqui, a igreja de Filadélfia, lá na cidade, tinha um trono levantado para Dionísio. Mas a igreja de Filadélfia, ela não enfrentou uma oposição ferrenha, assídua, pesada, não. Agora, a igreja de Filadélfia, na verdade, ela tinha opositores, dentre eles muitos judeus. Eu quero explicar isso para os irmãos.
dentre ele muitos judeus. Inclusive, os judeus, prestem bem atenção, que aqui é interessante atentar para isso. Esses judeus aqui eram inimigos daqueles que serviam a Jesus. Deus tem um plano para Israel, conforme Romanos capítulo 9 a 11. Só que para Deus, judeu verdadeiro não é aquele que nasce judeu. Judeu verdadeiro é aquele que se rende à sua palavra e a Cristo Jesus. Então muito cuidado, porque tem pessoas exagerando aí no judaísmo. Ah, Deus tem uma promessa para Israel. Deus tem promessa porque Ele deu na Bíblia. Agora, Ele vai abençoar, não é qualquer judeu, Ele vai abençoar o judeu que se rende à sua palavra e aos seus planos concernente ao Messias. O Israel que será salvo é o Israel que vai aceitar o Messias. Então é muito importante. E Deus está dizendo, eu vou fazer com que muitos judeus, opositores de vocês, venham aqui e saibam que eu amo vocês. Amém? Amém? Então vamos lá. Aí por fim ele diz assim, ó: como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Você vai ter alguns problemas aqui. Uma tribulação que vai vir sobre o mundo inteiro. Não está dizendo uma tribulação que vem só para a igreja de Filadélfia. Porque aqui está o grande problema. Alguns dizem que essa tribulação era o que a igreja estava passando no tempo do Império Romano. Outros dizem que essa tribulação era uma crise que a igreja estava enfrentando contra alguns opositores ali, dos judeus. Mas não era isso. O Senhor estava dizendo, eu vou livrar vocês de uma grande provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ele diz, eu vou guardar vocês da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Aí ele diz, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade, do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Prestem atenção que o texto, ele está mencionando aqui para nós o seguinte, essa expressão, venho sem demora, Jesus está falando que a vinda dele é rápida. Guarda o que vocês têm, pronto, para que ninguém tome a sua coroa. Perceba que essa igreja, ela era uma igreja fiel, mas ela era uma igreja que perseverava na palavra. E quando ela perseverou pela fidelidade, o Senhor há de recompensar ela. Então ele diz assim, ó, eu vou fazer vocês como coluna. Essa expressão coluna é destaque. Essa expressão coluna, na verdade, ela está falando de honra, de posição. Vocês sabem que quando a gente chega em uma casa ou em um palácio, a primeira coisa que você vê é a coluna. O que sustenta é a coluna, o que se sobressai é a coluna. Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo, como vocês foram fiéis, eu vou dar posição de honra, de dignidade para vocês, como coluna. E isso aqui não é somente bíblico, teológico, é histórico. Porque segundo os historiadores, a cidade de Filadélfia, ela se levantou diante de vários terremotos que ela passou. E quando eles se levantavam dos vários terremotos, dos cismas que aconteciam, eles pegavam e faziam as construções em cima dos escombros. E dali, eles levantavam aquelas colunas que haviam caído, eles levantavam e colocavam de pé, e elas tinham os nomes. Cada terremoto que dava, eles retiravam e encontravam aquelas colunas com os nomes. Então, o Senhor aproveita esse contexto histórico e relaciona com os crentes da igreja de Filadélfia. Ok? Então os crentes da igreja de Filadélfia, eles na verdade vão receber um nome, olha o que a Bíblia diz aí, sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Por que o nome da cidade? Aqui na verdade a Jerusalém, conforme Gálatas 2:9, são os crentes. E a cidade agora é que o cristão tem direito às mansões celestiais por causa
de Cristo Jesus. Ok? Então, para mim não me demorar nessa passagem, nós vamos aprender 3 coisas sobre a igreja de Filadélfia. A primeira, ela era uma igreja fiel. Essa igreja, ela vivia para Cristo. Então ela se torna um paradigma. Ela se torna um modelo para as outras igrejas que iriam surgir em todas as épocas. A igreja de Filadélfia, ela se torna uma igreja modelo porque ela é fiel. Mesmo vivendo em oposição, em adversidade, ela não nega a fé. A segunda coisa que você vê aqui é que essa igreja era uma igreja que guardava os ensinos de Cristo. Como guardaste a palavra? Ela não abria mão diante dos modismos, das novidades, ela guardava a palavra. A terceira coisa, ela era uma igreja onde Jesus tinha, com o Espírito Santo, liberdade para atuar nela. Hoje tem igreja que não é fiel, tem igreja que não tem doutrina. Nós sabemos aí de igrejas que não gostam de culto de ensino, é só louvor, é só pula-pula. Nós sabemos de igrejas aí, aonde até os pregadores pregam mais a si próprio, antropocêntricos, materialistas, mas não tem ensino. Vou dizer uma coisa para os irmãos, eu gosto de culto de poder, eu gosto de culto de alegria, eu gosto que a igreja seja avivada, mas quando eu vejo crente que não ama a palavra, eu já fico mole com ele. Desse que é só de pula-pula, é só de movimento, é só de cântico. Olha, o que edifica a igreja é a doutrina. Doutrina é o ensino. Não é esculhambação, é ensino. Então aqui, essa igreja, ela tinha doutrina. E ela permanece na doutrina. Podia ter o que tivesse ali. Tinha um culto a Dionísio, tinha um altar para Dionísio, tinha a oposição dos judeus. Mas essa igreja fica na doutrina. Se você pegar a sua Bíblia em Tito 2 primeiro, Paulo diz: tu, porém, meu filho, fala o que convém à sã doutrina. O que sustenta uma igreja é a doutrina. Sabe por que tem igreja fraca hoje? Líderes fracos, porque falta doutrina, falta ensino. E aí ela era uma igreja que tinha, na verdade, em quarto e último lugar, ela tinha 2 coisas. Ela tinha paciência e ela tinha perseverança. A igreja que tem doutrina, ela é paciente. Hoje o que tem de crente agoniado, crente que toda hora eu quero minha bênção agora, se Deus não me der, eu vou desistir. Até pregador, se Jesus não fizer, eu largo a Bíblia. Pode largar. Ou tu pregando ou não pregando, a Bíblia é Bíblia, meu irmão. Jesus, ele não pede para nós fazermos alardes. Ele quer que nós sejamos pacientes e perseverantes. Sabe qual é a igreja do arrebatamento? É a igreja que não abre mão da doutrina. A igreja do arrebatamento é aquela que ainda Jesus opera nela. Ele é soberano nela. Então, essa igreja, ela tinha essas características. Ok? Agora nós vamos para o assunto que nós prometemos tratar com os irmãos. Ok? Tá tudo ok aí, tá, irmão? Deixa eu pegar aqui uma coisinha. No WhatsApp aqui. Pastor, e por que o senhor está olhando no WhatsApp? É porque quero falar uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Parece que não está aqui. Está aqui. Muito bem. Olha, só para os irmãos terem uma ideia. Eu vou só ler isso bem aqui. São muitos sábios querendo descobrir segredos bíblicos. Sou pastor, mas ainda prefiro o evangelho. Jesus salva, batiza e leva para morar no céu. Cada um faz de uma maneira que entenda, porquanto mais sábio, mais cobrado, mais pela graça redentora da cruz de Cristo. Esse outro colocou aqui. Pastor, o senhor falou muitas verdades. Agora, arrebatamento secreto, eu nunca achei na Bíblia. Olha, isso aqui foi o irmão que eu preguei a mensagem sobre o arrebatamento. E quando eu preguei sobre o arrebatamento, eu disse que o arrebatamento será secreto. Aí esse irmão
ele pergunta assim: pastor, o senhor falou muitas verdades até agora, mas arrebatamento secreto eu nunca achei na Bíblia. Olha a ideia desse irmão aqui, com muito respeito. Jesus voltar 2 vezes, pisar na terra, gostaria que o senhor me mostrasse o capítulo e o versículo. Uma coisa eu sei: se a igreja somos todos nós, que cremos e respeitamos e guardamos suas leis e seus mandamentos, então na vinda deles nos ares, vamos subir, então só vai ficar os ímpios. Ok, eu vou só responder isso aqui para o irmão. Pastor Luiz, ele vai ler 2 textos, ele vai ler o primeiro texto, Mateus 24, 29 e 30. Ele vai ler. Depois ele vai ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Pronto? Vamos lá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Muito bem, ok? Veja que passagem linda. Agora leia 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, mas o que diz mais? Mas todos seremos transformados. Muito bem. Romanos, me lê aí por favor, Romanos 13. Veja aí Romanos 13, 11, 12. Romanos 13, 11, 12. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Pronto. Pode terminar. Pode ir. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Muito bem, prestem bem atenção. Aí, irmão, você pode baixar essa luz aí, porque aqui me atrapalha a leitura, viu? Então, vamos analisar o seguinte. Eu quero dizer para os meus irmãos, os que me acompanham na internet, muito obrigado, com todo amor, com todo respeito. Eu louvo a Deus pelas vossas vidas. Agora, prestem bem atenção. Se você seguir a palavra ou as próprias obras de Leon Wood, ele fala que há 6 maneiras, de nós interpretarmos a escatologia. 6. Pré-milenismo, ouçam bem, pré-milenismo, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, pós-milenismo. Falei quanto? Já deu aí? Deu 5? Vai lá, qual foi a primeira? Vamos me lembrando aí. Pré-milenismo. Pré-milenismo. Olha aqui. Pré-milenismo. O pré-milenismo é uma corrente. A pessoa leu a Bíblia e entendeu que Jesus vai voltar antes, o arrebatamento da igreja vai ser antes do milênio, que o milênio vai ser literal, mas Jesus vai voltar primeiro para buscar a igreja, levar ela para o céu, aí prossegue os 7 anos, depois Jesus volta, que aí vai se cumprir o que o pastor falou aqui, porque é importante, meu amado, meu querido, você saber fazer distinção entre a palavra arrebatamento e a palavra revelação. A palavra arpazo é a palavra grega para arrebatamento, é arrancar com força. E a palavra parousia, ela trata de vinda. Então Jesus ele não vai voltar 2 vezes, ele já veio uma vez e ele vai voltar outra vez. Só que essa outra vinda dele, ela é distinta em 2 fases. Uma vinda só com 2 fases. Nessa vinda só, que Jesus vai voltar, aí você tem a fase do arrebatamento,
E você tem a outra fase que será separada pelos 7 anos da grande tribulação. Quando terminar os 7 anos, ele volta, aí se cumpre Mateus 24, 29 e 30. Ele virá e todo olho verá. Porque se você, meu amado, ouça bem, meu querido, se você pegar e disser que tudo está no mesmo pacote, há conflitos com outros eventos na Bíblia. Por exemplo, onde estará o tribunal de Cristo? Onde estará a ressurreição dos mortos? Onde estará o milênio? Então preste bem atenção que nós temos que fazer essa separação. Então existe a primeira corrente, pré-milenista. Eu sou pré-milenista, eu, pastor Aziel. Mas existe a corrente, por exemplo, amilenista. São aqueles que dizem que o milênio não é literal. Eles também afirmam que tudo que Jesus já falou já se cumpriu no reino espiritual, na igreja. E aí pronto. Também essa corrente vai ter complicações para muitos textos bíblicos. Aí nós temos, por exemplo, o pré-tribulacionista. O pré-tribulacionista acredita que Jesus vai arrebatar a igreja primeiro, depois que ele arrebatar, vem os 7 anos da tribulação, terminou a tribulação, Jesus vem com os seus, aí ele vai implantar o milênio. Perceba que o pré-milenismo com o pré-tribulacionismo, duas correntes se afinam, ok? Tem o pós-milenista, vai contando aí. Pós-milenista, eles dizem que na verdade depois do milênio, já no finalzinho, pela pregação do evangelho, o aumento da cultura, da ciência, muitas vidas vão se salvar, aí na verdade é que se conclui tudo, Jesus voltará. Pós-milenista. Deu o que aí? Pré-milenista? Você falou pré-milenista, amilenista, pós-milenista e pré-tribulacionista. Mesotribulacionista. Eles dizem que Jesus virá no meio da grande tribulação. Eles dizem que Jesus virá no meio da grande tribulação. Essa também é uma outra corrente. Deu quanto aí? 5. Mas tem outra, que eu me esqueci agora. Pós-tribulacionista, isso. Ah, verdade. Obrigado, pastor. Aí você tem o pós-tribulacionista. Eles dizem que Jesus, ele vai vir já no finalzinho da grande tribulação. Depois da grande tribulação. Eles são dessa visão. Nós, da Assembleia de Deus Pentecostal, particularmente eu, pastor Aziel, já não sou da visão pós-tribulacionista. Ok? E é sobre esse pontinho pós-tribulacionista que nós vamos apontar. Porque a visão do pós-tribulacionista é que ele diz que a igreja, ela passará pela grande tribulação. Ok? Agora, nós, atentando para a palavra de Deus, olha o que diz a Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir. Essa palavra provação, peirasmos, quer dizer qualquer tribulação, qualquer perseguição. Ora, está falando aí de um momento incerto. Está falando aí do estabelecimento em que Deus colocou os luminares para governar a terra. É qualquer momento. Então perceba bem que essa expressão, ela é poder mais importante. Então, quando nós entendemos aqui, houve uma briga e uma competição, e ainda há teológica, muito grande. Mas antes de eu pregar, antes de eu entrar na grande tribulação, deixa eu dizer uma coisa. Diga aí, pastor, o que eu falei das linhas de interpretações. Pré-milenista, amilenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem segue uma dessas correntes não quer dizer que não crê em Cristo. Se alguém é amilenista, eu não vou desfazer dele porque ele é amilenista. Ele crê no mesmo Cristo que eu creio. Só no tocante à vinda de Jesus é que ele interpreta errado. Porque às vezes você está aí do outro lado, aí você escuta
um pós-tribulacionista, aí você diz assim: ah, esse cara não sabe de nada. Esse cara não sabe nem interpretar a Bíblia. Não, ele sabe. É porque ele está seguindo uma outra linha de interpretação. Ah, esse aqui é um pré-tribulacionista, é um pré-milenista. Aí se o amilenista escuta ele falar, ele diz: esse cara não sabe de nada. Então, se você é da linha de adventista, presbiteriano, outra linha, então você tem que ter cuidado para não menosprezar os outros. Porque aí tu já perde o teu amor de cristão, ok? Muito cuidado com isso. Aqui nós estamos falando de linha de interpretação. Aqui nenhuma dessas linhas negam Jesus, negam Pai, negam Filho, nega a vinda de Cristo. Todas estão dizendo que Jesus vai voltar. Só que estão colocando a volta de modo diferente. Por exemplo, enquanto nós pré-milenista, pré-tribulacionista, estamos dizendo que Jesus só vai voltar depois, para manifestar para o mundo, depois que passar a grande tribulação, aí depois é que vem o milênio, nós acreditamos no mesmo Jesus que tu acredita. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa: quais são os argumentos pré-tribulacionistas? Ouçam bem, a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós, que somos pré-tribulacionistas, afirmamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Olha para mim aqui, meu filho. Imagine tu esperar a vinda de Jesus. Isso aqui é até questão de análise bíblica e de raciocínio. Imagine o tanto que tu já serviu a Jesus, foi fiel. Aí agora tu estás aguardando a vinda de Jesus, que será motivo de alegria, motivo de gozo, motivo de bênção. Aí, como é que você vai esperar a vinda de Jesus com alegria, se vai vir uma tribulação que Jesus disse que nunca houve na terra semelhante a esta? Ô meu filho, com todo respeito, é desanimador, é, pastor? Me diz aí, fala aí para eles, é o quê? É sim, desanimador, com certeza. Porque como é, hoje tem gente, irmão, que só nessa provaçãozinha aí ele não está aguentando. Sim, só com coronavírus já estão achando pesado. E Jesus disse que vai vir uma tribulação que nunca houve. Então deixa eu dizer uma coisa: nós, pré-tribulacionista, entendemos que o argumento do pré-tribulacionista contra o pós-tribulacionista é mais forte. Ou seja, há mais argumentos bíblicos para os que seguem a linha pré-tribulacionista. Porque eu mesmo não quero servir a um Jesus que ainda vou ter que enfrentar o cão, o anticristo, sofrer literalmente. Se tu crê assim, meu filho, eu não vou discordar do teu pensamento. Agora, tem pouca base bíblica. E eu coloquei aqui, depois eu vou disponibilizar, são 6 páginas que eu escrevi, mas depois eu vou disponibilizar para vocês os argumentos dos pré-tribulacionistas. Por meio da visão pré-tribulacionista, não é difícil saber a linha do pensamento de seus expositores. Ou seja, os pré-tribulacionistas citam Daniel, capítulo 9, versículo 24. E você pode ler até o versículo 27. Eles dizem que a igreja vai ser arrebatada. Depois que a igreja for arrebatada, vai se cumprir a 70ª semana de Daniel, que se trata da grande tribulação dividida em 2 períodos, de 3 anos e meio. Então, os pré-tribulacionistas, eles têm uma base muito sólida, porque vários acontecimentos que ainda hão de se dar, se encaixam dentro da visão e do período de 7 anos, como está exposto. Ok? Então os pré-tribulacionistas, eles acreditam assim. Vamos analisar. Se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, ali Paulo, escute bem meu irmão, ali Paulo ele está dizendo, ele está falando para uma igreja, e ali naquele texto, está bem claro que Paulo, ele trata sobre a igreja que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu vou já falar sobre isso.
É nisso que os pré-tribulacionistas se firmam. Primeiro, eles estão dizendo que Jesus Cristo, ele vai voltar. A igreja esperava o arrebatamento com prazer. A preocupação dos crentes lá de Tessalônica não era quanto ao arrebatamento. Entendeu, pastor? A preocupação dos crentes lá de Tessalônica era quanto aos mortos. Aqueles que haviam morrido, eles tinham uma preocupação. Mas será se os que morreram vão participar ou não do reino vindouro? Aí Paulo gasta tinta para explicar que também eles irão participar. Como isto acontece? Vai ser assim. Se Jesus voltar agora, se Jesus voltasse nesse momento, ele vai ficar nos ares. O irmão perguntou: onde é que você vê isso, pastor? Vamos lá, vamos para lá. Lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Isso. Aí o pastor vai lendo aqui. Se Jesus voltasse agora, ele vai ficar nos ares, o mundo não vai ver, o mundo não vai contemplar, porque ele vai ficar lá. Só a igreja verdadeira, fiel, que guardou a palavra, vai subir. Como é que diz? Isso aqui é o versículo dos ares? 13, pode seguir. 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, olha aí, acerca dos que já dormem. Está vendo? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, isso, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não precederemos. Todos que estão na sepultura, você é salvo. Sua mãe morreu em Cristo, seu pai morreu em Cristo, a sua filha morreu em Cristo. Os que morreram agora nesse coronavírus, eles morreram em Cristo. Jesus vai trazer os espíritos que estão com ele lá na eternidade. Aleluia. E ele vai dar ordem. Esses espíritos vão entrar naqueles corpos mortais que irão se revestir da imortalidade. Está lá em 1 Coríntios 15. Aqueles corpos vão ressuscitar glorificados. Aleluia. E nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Aí depois como é que diz? Nos ares. Lê aí para o irmão entender. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Pronto. Aonde é que a Bíblia diz que vamos se encontrar com ele? Nos ares. Nos ares. E aí estaremos para sempre com quem? Com o nosso Senhor Jesus. Pronto. Então prestem bem atenção que isso aqui não tem nada a ver em encaixar esse evento aqui lá para o final da grande tribulação. Não tem como, meu filho. Não tem como. Então, a primeira coisa que eu quero falar, os argumentos dos pré-tribulacionistas, tem fundamento ou não? Tem. É o mais sólido. A igreja hoje, de Cristo, nós, que somos pré-tribulacionistas, vivemos a palavra, estamos fiéis na palavra, passando por tribulação, como diz Romanos 5,3, passando por lutas, como diz Pedro, passando por provas, como disse Jesus. Nós vamos passar por tribulação. Mas a grande tribulação que vem aí, aonde o anticristo dominará, a igreja não estará nela. Essa é a nossa posição, é a nossa fé. A igreja que serviu com paciência, a igreja que adorou Jesus, a igreja que glorificou a Jesus. Meu irmão, é só você analisar a palavra. Rapidinho bem aí. Olha a visão pré-tribulacionista, rapidinho aí. Vamos lá, João 8,51. Depois, João 14, 23, 24. Vamos lá, rapidinho. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Pronto, vai lá, 14, 23, 24. Depois, 1 João 2, 3. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Isso. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Pronto, pode ir. 1 João 2,3.
Isso é a base do pré-tribulacionista. Baseado também com o capítulo 4, verso 3 a 18 de 1 Tessalonicenses. 1 João 2,3. É. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E nisto, Sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. então olhe para cá. O crente viveu nesse mundo, o crente glorificou a Deus, perseverou na palavra, tem a luta, tem a lágrima, tem um choro, mas vai chegar o dia, quando Jesus Cristo estiver nos ares, Ele vai dar a palavra dele, os mortos ressuscitarão. Nós que estamos vivos seremos transformados, subiremos ao encontro dele nos ares e estaremos para sempre. Quem vai estar com o Senhor é aquele que guardou a palavra, é aquele que foi fiel à palavra. Então deixa eu dizer uma coisa. Alguém pensa que nós somos pré-tribulacionistas por causa de John Nelson Darby? Alguns pensam que nós somos pré-tribulacionistas por causa de William Pentecoste, de John Walwood. Alguns pensam que nós somos pré-tribulacionistas por causa de outro qualquer escritor, John F. Walwood. Não, de jeito nenhum. Nós lemos a Bíblia e entendemos pela Bíblia que Jesus vai voltar e que o arrebatamento, antes dele, não vai ter outro acontecimento. Depois dele vem a grande tribulação, depois dele vem o milênio, depois dele vem o juízo final. É assim que nós acreditamos. É assim que tu crê? Pronto, é assim que nós cremos. Então, a segunda coisa que eu quero falar aqui com os senhores é uma análise da preposição grega ek. Olha, observem bem, aí está escrito assim: também eu te guardarei da hora da provação. Da provação. Preste bem atenção para essa expressão. Aqui está assim, olha, eu tenho que ler aqui para que você entenda bem. Está assim, olha o que ele diz assim, ó. Aqui está. 10. Também eu te guardarei, ó, olha essa preposição, de ek. Ele está dizendo, ek teis, horas tu, perais mu. Ele está dizendo, ek, essa preposição ek é de dentro. Ela é de dentro. E muito interessante entender aqui que está o cavalo de batalha. Porque essa preposição ek, de dentro, olha ela aqui, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Se vocês analisarem com cuidado, com muito cuidado, essa expressão aqui, da hora da tentação, os intérpretes do pós ou do pré-tribulacionismo entendem essa preposição como de fora para dentro. Olha como é que os pré-tribulacionistas interpretam, de fora para dentro. Eles estão dizendo que o Senhor vai tirar a igreja antes que venha a grande provação e depois ele vai colocar ela lá nas mansões celestiais. Grave isso, Os pós-tribulacionistas, eles dizem que nós interpretamos errado essa preposição. E eles se firmam mais na preposição, no de. Eles usam mais isso. Só que nós entendemos que se você, daqui a pouco eu vou falar sobre 1 Tessalonicenses, observem bem que alguns dizem que nós tomamos de empréstimo algumas passagens, como por exemplo, Provérbios 21, 22 ou 23, Josué 2,13, Atos 15, 29, Tiago 5, 20 e João, quando você lê João 17, 15. João 17, 15. Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que eu livre do mal. Os pós-tribulacionistas, eles pegam essa passagem e dizem, olha, a igreja vai passar pela grande tribulação e durante ela, Jesus vai guardar a igreja. Durante a grande tribulação, Jesus vai preservar ela. Você vai ter um conflito muito grande aí, porque muitos erram nessa interpretação. Leia bem aí Tiago 5,20, só para vocês terem uma ideia. Tiago 5,20, vamos lá.
Tiago 5:20. Pronto? Nunca? Tu passa aí a palavra de Deus, passou. Hebreus aí tu já passou? Não? Então eu vou ler aqui, 5:20. Leia aí. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Salvará da morte a alma dele. Aí você vai ter um problema, porque se disser assim, olha, por exemplo, se disser assim, que o recuperado seria salvo da morte física, assim não se pode entender tal preposição como preservado no meio da morte física. A Bíblia diz que salvará da morte. Não é assim que a Bíblia diz? A Bíblia não está dizendo assim, ó, será preservado. Não está. A base do pós-tribulacionismo é frágil. É frágil. Então preste bem atenção que essa preposição é que, para nós, ela quer dizer tirar para fora. Tirar para fora e levar para dentro. Ou seja, a igreja, ela foi tirada desse mundo de tribulação, desse mundo de dor e foi levada para o céu de glória. É assim que nós cremos. Outra coisa interessante, lê bem aí, pastor. Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Como é que diz? Leia aí. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Para bem, eu te guardarei do quê? Da hora da tentação. Não está dizendo assim, eu te guardarei das provações, está dizendo? Não. Como é que está dizendo? Te guardarei da hora da tentação. Eu te guardarei da hora. Antes que essa hora chegue, a igreja vai ser arrancada da terra. É assim que nós cremos. Então preste bem atenção que esse é o sentido da preposição é que. Aí você vai ter um problema, porque os que seguem a doutrina pós-tribulacionista, eles vão usar a preposição apenas como em, de ou em. E aí está o problema. Então nós acreditamos que a preposição aqui, ela está que de dentro de, se você analisar, está lá. E se você ligar com o genitivo, acusativo, você vai entender melhor isso. Mas ele diz, de dentro de, ele vai tirar ela desse mundo de dor. Oh, meus irmãos, eu acredito que a igreja, que nesse mundo agora está sofrendo, chorando, porque é fiel, já imaginou tu ainda ter que enfrentar uma grande tribulação com o diabo, com falsos crentes, falsos judeus, e ainda tu ficar aqui no mundo? Aí talvez diga, não, mas o Senhor vai te preservar. O tanto que já doeu, o tanto que tu já gritou, enquanto a tribulação estiver aqui na terra, nós estaremos com o Senhor Jesus lá nas mansões celestiais. Então a tribulação não tem relacionamento com a igreja. A igreja não passará pela grande tribulação. Jamais a igreja passará por ela. Se essa daqui já está doendo, imagine a outra que Jesus disse que não tem no mundo, nunca teve nem haverá. Que os homens vão cair gritando, pedindo a morte, e ela fugindo deles. Então não tem como. Nenhuma peste na humanidade pode se comparar. Então preste bem atenção. Agora, a terceira coisa, a vinda do Senhor, ela vai ser uma vinda repentina, mas certa. Agora, os pós-tribulacionistas, eles pegam o capítulo 4, 13 a 18, o versículo 1, do capítulo 5, versículo 1 a 11, do mesmo livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, e liga tudo na mesma coisa. Eles pegam 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, pega 1 Tessalonicenses 5, primeiro até o 11, e junta tudo. Aí diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós, pré-tribulacionistas, separamos. O capítulo 4, 13 a 18, vai se dar no dia do arrebatamento. O capítulo 5, 1 a 11, vai se dar no momento em que Jesus for arrebatado. Mas a igreja vai ser levada para o céu, e aí terão 7 anos
de tribulação, que a igreja não estará aqui na terra. Agora o senhor vai lá para 1 Tessalonicenses 5 até o 11, vamos ver lá. E aí nós vamos finalizar aqui. Mas, irmãos, Isso. acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição sobre as dores de parto àquela que está grávida. Para bem. Observem bem, tu estás lendo aí, 1 Tessalonicenses, não é isso? 5 ao 3, leia o 5, primeiro ao 3. 5, primeiro a... Li até o 3. Até o 3, fica bem aí. Observe bem que o pastor leu aí o seguinte, deixa eu só abrir aqui a Bíblia, 1 Tessalonicenses, pronto, vai lá, continue. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Preste bem atenção. O que Paulo está falando? Aqui Paulo, em momento algum, aparece a palavra arrebatamento aqui, aparece o gozo aqui. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o dia do Senhor vem. Marque aí na sua Bíblia. Dia do Senhor. Está bem aqui, ó. A minha Bíblia diz aí no versículo 2, de que o dia do Senhor vem. Como é que diz aí na tua? O dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá, ok? Essa daqui diz assim, olha, o dia do Senhor vem. Se você pegar essa expressão, dia do Senhor, como aparece aí na própria Bíblia, ela aparece 18 vezes lá no Velho Testamento. Se você pegar a expressão últimos dias, ela aparece 13 vezes lá no Velho Testamento. E se você pegar a expressão naqueles dias, ela aparece 100 vezes no Velho Testamento. Todo judeu sabia que essa expressão, dia do Senhor, era dia de juízo, era dia de condenação, era dia do julgamento. O cristão não aguarda o dia do Senhor do julgamento. O cristão aguarda a volta de Cristo, o arrebatamento. O dia do juízo é que no momento em que a igreja for arrebatada, 1 Tessalonicenses 4:3, que ela for arrebatada, ela vai ficar 7 anos com o Senhor lá no céu. Enquanto aqui na terra, 7 anos de tribulação, de angústia e de dor. Ok? Aí ele tem 7 anos, só que no momento em que a igreja for arrebatada, já começa a contagem aí do dia do Senhor. Ok? E deixa eu dizer uma coisa, não haverá sinais para a segunda volta, para o segundo dia do Senhor, não haverá sinais. Haverá sinais antes haverá sinal. Você já tem o sinal da restauração de Israel, 1948. Você já tem o sinal do sionismo. Deus já deu os sinais. É por isso que aqui o autor está dizendo, todo judeu sabia. Paulo não está explicando de arrebatamento. Por que Paulo não tratou tanto de arrebatamento? Sabe por quê? Porque os crentes tinham a certeza que Jesus ia voltar logo. Isso é tão claro que se você pegar 1 Coríntios 7... Paulo disse assim, olha, não se casem agora não, Jesus já está voltando. Paulo tinha a ideia de que Jesus ia voltar logo, de imediato. Por que os pais da igreja não trataram tanto sobre isso? Porque não quiseram. Mas se você pegar os crentes na igreja primitiva, eles até vendiam as propriedades e tudo, porque eles acreditavam que Jesus ia voltar logo. De imediato. E aqui eles estão sendo advertidos para não ficarem para a grande tribulação. Então, não junte os dois capítulos, vai dar problema. O capítulo 4, 13 a 18 é uma coisa. O capítulo 5 é sobre a grande tribulação. Olha o que ele diz no 6. Lê bem aí. 6. Não durmamos, pois, como os demais. Está vendo? Ele está dizendo agora, esse dia está chegando. É dia terrível, é dia de dor. Não durmam mais. Pode ir. Mas sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Está vendo? E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Olha aí.
Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos também uns aos outros, como também o fazeis. Está vendo? Então olha para cá. O Paulo, ele está separando os dois assuntos. Se você é doutor em grego, se você conhece a sintaxe grega, você sabe muito bem que a preposição, como é que diz o verso 1 do capítulo 5? Mas. Aí está um adversativo, não está? Tá. Pronto. Agora, se você pegar o original, não está assim. No original está assim, ó. Peride, acerca de. Esse peri é mudança de assunto. Peri aqui é mudança de assunto. Quer ver? Abra sua Bíblia aí rapidinho, lá em 1 Coríntios 7 primeiro. 1 Coríntios 7 primeiro, rapidinho. Olha aí, e eu vou ler aqui porque eu estou com o texto original, eu vou acompanhando a leitura dele. Ora. Para aí, pronto, bem aí, como é que diz? Ora. Quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse muito mulher. Bem, o pastor, ele está dizendo, ora, olha aqui, o apóstolo São Paulo, ele vai fazer a mudança, peride, olha aí, ó, ele muda de assunto. No capítulo 4, 13 a 18, Paulo está falando da glória e dos acontecimentos que vão acontecer no dia que Jesus vier buscar a igreja. Agora, lá no capítulo 5, ele muda de assunto. O peride é mudança de assunto. Leia aí agora o capítulo 8, versículo 1 do livro de 1 Coríntios. Rapidinho, vamos lá, rápido, que já vou encerrar aqui. Está com quantos minutos aí, irmão? Está com quantos minutos para mim encerrar? O quê? Mas é o culto todo, né? Só a palavra, estou com quanto aí? Vai lá, pastor. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. Ora, ele está dizendo o seguinte, mais acerca, ele muda de assunto de novo. Peride, ele muda de assunto. Vamos lá. Leia agora, você leu 8 primeiro, 12 primeiro. 12 primeiro. Essa preposição peri, ela vem de uma raiz peran, que quer dizer furar, ok? Quer dizer furar, quer dizer a respeito de, concernente de, ao redor de outro assunto. Vamos lá. Acerca dos dons espirituais. Aí é o quê? 12 primeiro. 12 primeiro, deixa eu ver aqui, 12 primeiro, ok? 12 primeiro, 12 primeiro, 12 primeiro, 12 primeiro. Ó, aqui, peride, acerca dos dons espirituais. Veja que cada capítulo Paulo está começando um novo assunto. O pós-tribulacionista, ele pega o mesmo assunto do capítulo 4, versículo 13 a 18 e junta com o capítulo 5 como se fosse a mesma coisa. Querido, é diferente. O arrebatamento é uma coisa, a grande tribulação é outra. A igreja não passará pela grande tribulação. E se tu quiser passar, problema teu. Agora o que eu estou dizendo é que tem irmão que diz, ela vai passar. Pois fica, meu filho. Pois fica. Eu quero acreditar pela Bíblia que eu não vou passar. Agora tu quer ver o cão, tu quer ver o diabo, fica. Estou me importando não, a vida é tua. Agora, o que eu estou dizendo é a palavra. Lê aí mais 1 Tessalonicenses 4:9, vamos lá. É coisa boa é a Bíblia. Agora, irmão, tem um bocado que não lê Bíblia, aí fica com coisa. Não é? 4:9. Pronto? Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva. Pronto. Ó, Paulo muda de novo de assunto. Ele diz assim, ó. Peri de Filadelfias. Veja que essa expressão peride não é só não. Ele muda, ele não está usando só a adversativa, mais. Ele está mudando de assunto. Ô meu querido, olha a Bíblia, olha os originais. Olha aqui, ó, os originais, o grego, em que foi escrito mesmo o Novo Testamento. Então, a base do pré-tribulacionismo é forte, tribulacionismo. Nós acreditamos que a igreja não passará. E aí você, quando começa a Tessalonicenses 5, ele começa dizendo, peride, pronto.
O capítulo 5, todos os cristãos judeus sabiam que Deus haveria de prestar conta. Quando você vê lá no sepulcro, capítulo 11, a mulher diz para Jesus: eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressuscitar, mas só na ressurreição do último dia. Eles tinham a ideia escatológica, e todo judeu sabia e sabe que haverá um dia de prestação de contas. Então Paulo separa o que é arrebatamento e o que é grande tribulação. Está aí na Bíblia. E acabou-se a conversa, ok? Então eu coloco aqui agora para a gente analisar o real pensamento da visão pré-tribulacionista do dia do Senhor. Então o cristão pode analisar o seguinte: o pastor ele leu aqui que quando vier a grande tribulação, vocês podem observar que Paulo diz que, começa aí o verso 2, do mesmo texto, vai lá. Capítulo 5. Isso, capítulo 5, aí a gente encerra. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor virá sem aviso, não é isso? O dia do Senhor, aí é para a grande tribulação, ok? Vamos lá. Pois que quando disserem a paz e segurança... Primeiro, a paz e segurança. Aí você tem que ler Apocalipse. Você vai ter que ler Apocalipse capítulo 6. Lá começa dizendo que haverá um cavalo branco. Esse cavalo branco é o anticristo, é o falso. Primeiro, o próprio anticristo vai entrar como salvador da pátria. Vai fazer um pacto com Israel. E aí vai ter uma falsa paz. Pode prosseguir. Lhe sobrevirá repentina destruição. Aí Paulo diz: mas olha, vocês se lembram que eles estão falando de uma paz, mas logo virá a destruição, porque a paz é falsa, porque o diabo não tem paz para nos dar. Pode ir. Semelhante a dores de parto daquelas que estão grávidas. Aí vai vir guerras. Aí vai vir o quê? Logo que a igreja for arrebatada, vai se manifestar o anticristo, o homem da iniquidade. Está lá em 1 Tessalonicenses, depois você pode ler lá na sua casa no capítulo 2. O homem da iniquidade, 1 até 9. O homem da iniquidade vai se manifestar. Então esse é o período da grande tribulação. A igreja não estará mais aqui na terra. Sabe por quê? Porque ela será arrebatada. Vamos ver aí 2 Tessalonicenses, para a gente fechar aqui. Aí eu fecho, depois eu vou abordar mais sobre esse assunto, porque tem muitos irmãos... capítulo 2, versículo começa a ler aí do 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Isso. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo sejais manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um. Oi. Vai. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Pronto. Somente há um. Então quando a igreja for arrebatada, porque nesse momento o Espírito Santo atua na igreja, e nesse momento, enquanto a igreja estiver aqui na terra, o anticristo não reina. O anticristo só vai reinar depois que a igreja for arrebatada. A grande tribulação não tem relacionamento com a igreja, tem relacionamento com Israel. É para purificar Israel, é para tratar com Israel. Com o arrebatamento da igreja, acaba o período dela. Agora surge o tempo para os judeus. O relógio dos judeus volta a bater outra vez, mas a igreja vai estar na glória, adorando o nome do Senhor Jesus. Medite nisso e saiba, a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino e logo após estaremos orando por você, pela sua vida.